chá de berço é esse, Laís? Nenhum deles foi ideia minha. Até agora já foram feitos 3, né? O primeiro foi feito em maio, ainda na minha cidade, onde eu moro, né? No interior. A 1.200 quilômetros, quase 1.200 quilômetros da minha mãe. E ele foi feito lá mais por conta da minha sogra, assim, porque ela queria muito que a gente fizesse. Então a gente topou a ideia, então vamos fazer, né? Decidimos fazer. Então foi um momento assim muito especial pra gente, porque era a minha despedida, de certa forma, né, das pessoas da minha cidade, de onde eu moro, porque logo em seguida eu tive que vir pra cá, né, pra capital, pra terminar a gestação aqui. Então, por enquanto, estou longe de casa. Por, por conta dos riscos, né, da gestação gemelar, a minha médica orientou que era melhor que eu estivesse aqui. Passamos já por algumas situações que, ainda bem que estamos aqui, estamos perto do recurso, então a gente tinha que estar aqui, né? Eu e os bebês, era imprescindível que eu terminasse a minha gestação aqui. Fora que o parto, existe uma grande chance do parto ser prematuro, por serem gêmeos, por conta da minha estatura, enfim, por conta dos riscos. Então, um outro fator de estar aqui. Mas essas questões eu vou explicar melhor depois, que eu quero muito fazer diário de gestação e explicar de uma forma que eu não encontrei lugar nenhum explicando, né? Através do que eu queria ouvir. Mas enfim, chá de berço. Então esse chá inicial, ele foi feito pra gente ter um momento, né, com as pessoas da minha cidade, lá onde eu moro, com os nossos amigos, familiares do meu marido também. Então, foi um momento, assim, maravilhoso, foi incrível. Com certeza isso tá registrado, assim, nas nossas memórias e nós vamos mostrar, né, para os bebês quando eles estiverem maiores e ver o quanto eles são queridos, o quanto eles foram lembrados nesse momento. E, assim, eu falo que eu tô parecendo uma ameba desde o início mesmo da gestação, porque nesse primeiro chá eu ainda passava muito mal do estômago, ainda passo, mas agora tá menos. E nesse eu passava mais mal ainda, então eu não conseguia ajudar muito. A minha sogra ajudou bastante, foi ela que esteve à frente da cozinha, né, ajudando toda essa parte, é, com a minha cunhada também. E aí eu fiquei mais assim, sentada, literalmente, muito mais sentada, junto ali perto, dizendo o que eu achava, dando minha opinião, ajudei a organizar na decoração, mas a grande parte foi feita por outras pessoas. Então foi por isso que a ideia não surgiu de mim, porque eu sabia que eu não conseguiria. Minha mãe, ela dá aula de yoga e ela tem muitos alunos. Atualmente, no lugar onde ela dá aula de yoga, ela tá há mais ou menos uns 7 anos. Talvez eu esteja enganada, para mais um pouquinho para menos. Mas é mais ou menos isso, uns 7 anos que ela dá aula lá. Então tem alunos que estão com ela desde o início, né? Tem alunos de todas as idades, né? Mas principalmente são alunos da melhor idade. E se vocês vissem eles, vocês vão dizer realmente é da melhor idade, porque eles são muito animados. Muito, muito, muito. Então, eles me conhecem a minha família, conhecem a história, né? Um pouco da nossa história. Então, quando a minha mãe falou que eu estava grávida e que eu estava grávida de gêmeos, para eles, a gente precisava fazer, eles, né? Precisavam fazer alguma coisa. Um chá, uma festa, chá de fralda, chá de berço, eu me confundo um pouco nisso. Mas precisava ser feito alguma coisa para eles, né? Assim, eles precisavam organizar alguma coisa. E aí, ela dá aula, tipo assim, são 2 aulas por semana, separado, e um dia onde junta todas as turmas. Então, tem as turmas de segunda e quarta, e as turmas de terça e quinta, e aí na sexta junta todo mundo, né, em horários específicos. E aí, o primeiro chá aqui, né, que foi o segundo dos bebês já, foi na terça, deve ter umas 2 semanas isso já. Foi na terça. E assim, ficou tudo por conta deles, né? A minha mãe ficou na parte da decoração. E eu dessa vez nem sentar pra ficar olhando eu consegui, porque eu tava passando muito mal nos 3, 4 dias anteriores ao chá acontecer. Tanto que eu pedia muito, assim, pra Deus pra
para me aliviar, para que eu conseguisse estar presente, porque foi muito difícil. E como é que eu passo mal? Depois eu vou contar isso no diário de gravidez. Mas assim, eu tava passando muito mal. Então não consegui, não ajudei na decoração, nem na decoração eu consegui ajudar. Então ficou por conta mesmo deles e da minha mãe. Então, tá, organizaram, fizeram a decoração, tudo, e fomos. E assim, foi uma comoção, acho que em larga escala, né? Porque a gente ganhou muita coisa, muita coisa mesmo. Ganhamos fralda, ganhamos roupinha, sapato, meia, de tudo mesmo. No chá, a gente ganhou muita coisa nova e ao longo dos dias, a minha mãe vem ganhando também coisas usadas, né? De netos, de sobrinhas, de sobrinhos, dos alunos, dos próprios alunos. E aí eu fui ouvindo eles, né? Que eles foram me contando também de casos de gêmeos da família, ouvindo a história deles, né? Porque, como uma boa psicóloga, meu dom é esse, né? Ouvir histórias. Então, minha mãe também foi ganhando muita coisa usada. O bebê perde muita coisa. E assim, tanto eu quanto minha mãe, quanto meu marido também, a gente não tem problema em receber coisas usadas. Porque roupa, gente, roupa não é descartável. E quando a gente vai falar de bebê, então, eles perdem muito rápido, porque o crescimento é muito acelerado. Então, assim, a gente tem recebido muita coisa usada também, em perfeito estado, assim. E fralda, gente, fralda. Quando a gente para pra pensar em fralda, eu fico um pouco desesperada, assim. Porque toda vez que eu vou na internet olhar mais ou menos quanto um recém-nascido usa, é em torno de 10 a 15 fraldas por dia, né? Cada 24 horas. Então, o que eu penso? Se um bebê usa isso, imagine dois, né? Então, a gente dobra. Então, vai ser um pacote de fralda, dependendo da quantidade de fraldas que vem no pacote. Um pacote de fralda. Então, é muita fralda, né? Um pacote de fralda por dia é muita fralda. Então, isso me deixou um pouco não, completamente pilhada. Meu marido também. A gente pensar assim, meu Deus, quanto de fralda a gente vai usar? Então, a gente sabia que fralda usaria muito. Então, a gente também tem ganhado muita fralda. Então, quando perguntam, o que vocês querem ganhar? Eu falo fralda, porque fralda não vai ter erro, assim, a gente vai usar fralda, não vamos usar muita fralda. Mas é claro que as roupinhas são maravilhosas, eu amo ganhar roupinha, sapato, tudo, tudo, gente, porque é uma coisa mais fofa do que a outra. Então, tudo que a gente tem ganhado é assim, tem sido maravilhoso, né? Todos os presentes que a gente ganhou. Itens de higiene, tudo, banheira, bebê conforto. Gente, tudo que a gente tem ganhado é de um apreço, de um carinho tão grande. E receber isso de todo mundo tem sido, assim, um privilégio pra mim, porque a gente sabe, bom, pelo menos eu gosto de pensar, que eu sou uma pessoa querida. Mas quando a gente vê toda essa comoção de pessoas, às vezes de pessoas que nem me conhecem, né? Que conhecem só a minha mãe, tirando um tempo, um momento, dinheiro, inclusive, né? Para nos presentear, eu me sinto muito grata, né? Meus filhos, eu tenho certeza que eu vou passar isso para eles, eu vou contar tudo isso para eles, mas é sinal de que nós somos muito queridos, né? Muito bem-quistos e eu sou muito grata a tudo isso. Então, por isso que até agora aconteceram já 3 chá de berço para eles. E ainda tem aqui na minha família, né? Minha família materna, que também quer muito. Inclusive, tem um primo que falou assim: não, não é possível, a gente tem que fazer, precisa acontecer esse chá de berço entre a família. Mas é algo que eu tô pensando ainda, porque eu estou ficando muito. Nem sei usar a palavra, né? Ser desgastada, debilitada, cansada, desanimada, eu não sei. Porque eu não tenho, como eu falei, eu não tenho conseguido dormir à noite, porque a barriga já tá num tamanho que me incomoda, deitada que me incomoda, sentada. E eu tô só com 6 meses ainda. Tô
ainda tem muita coisa para acontecer. Até eu decidir se eu vou querer mesmo ou não, avaliar também a questão de risco, né? Porque assim, eu aqui falando com vocês, às vezes ainda me dá uma respirar um pouco fundo, né? Não tô falando na mesma velocidade que eu costumo falar. Em uma festa, isso demanda muito mais, né? Em um momento com pessoas, familiares. Então eu sei que é bem cansativo, então eu ainda estou avaliando essa possibilidade. E eu tenho deixado isso bem claro, né? Assim, gente, eu não tenho ânimo, igual estamos no mês de junho. Eu amo festa junina, amo. E aqui na cidade onde eu tô, acontecem muitas festas, né? Tanto aqui na cidade onde eu tô, quanto aos arredores. Acontece muito, é muito típico daqui. E eu não consegui nenhuma. Na minha cabeça, assim, nossa, quando eu vi falando, eu quero estar lá no mês de junho, né, pra participar das festas juninas, tô aqui. E não participei de nenhuma, a não ser do chá, né, que foi temática de festa junina. Então, eu não consigo. Se for pra um lugar assim, vamos num show. Gente, jamais, jamais, jamais. Não dou conta, não dou conta, também tô proibida, né, não posso ficar de nenhum jeito por muito tempo, nem sentado, nem em pé, nem deitado. Eu preciso descansar, fora o sono, né? Eu sinto muito sono. Então, até agora eu só participei dessas duas que foram chá, né? De berço das crianças. Então, eu não consegui participar de festa junina. E eu amo. Amo, amo mesmo. Então, na minha cabeça, eu conseguiria. Mas na parte de fazer, de executar, eu não consigo. Então, às vezes as pessoas me convidam, Laís, vamos fazer tal coisa. Eu não consigo. Porque assim, às vezes eu acordo bem. Aí quando depois do almoço eu tô péssima. Às vezes eu acordo péssima, às vezes eu vou dormir péssima. Então, assim, eu não tô conseguindo ainda, e eu acredito que vai demorar um pouco ainda até eu conseguir me estabilizar. Mas, tá, como eu disse, assim, é muito difícil fazer compromisso comigo. Porque um dia eu tô bem e outro dia eu já não tô. E, é por conta da gravidez gemelar? Pode ser. Pode ser por conta do meu organismo mesmo, porque eu sempre fui, assim, muito sensível na minha vida. Tudo me afeta e pode ser por isso. Mas enfim, é por isso que até agora já foram 3 chás de berço pros bebês, pros gêmeos. E depois eu volto pra começar. Eu quero ter na minha cabeça, como eu falo, na minha cabeça eu consigo fazer muitas coisas. E na minha cabeça eu quero trazer o diário de gestação. De falar como tem sido a gestação pra mim e poder falar coisas que às vezes eu não consegui ter apoio. Não porque as pessoas não querem, mas porque eu não encontrei respostas. Então, às vezes, pode ser a situação que alguma gestante está passando. E eu gostaria de poder trazer isso aqui também. Afinal, o canal, né, Gemelar com a Alma, é uma gestação com muita, muita, muita vontade de acontecer. São bebês muito, muito, muito esperados. São, assim, tesouros mesmo que eu estou gerando aqui. Então, poder abraçar outras gestantes também que passam, ou que às vezes não passaram pelo que eu tô passando, mas que às vezes gostariam de ter alguém com quem compartilhar e serem acolhidas, né? Então, mesmo não estando exercendo a minha profissão, né, enquanto psicóloga, por conta de várias razões também, eu não deixei de ter a psicologia enquanto profissão, né? Então, usar isso a meu favor enquanto eu preciso seguir meu repouso, né? Enquanto eu ainda consigo utilizar o dom da fala, muito espaçadamente, porque nem isso, às vezes eu tenho um ânimo também pra ficar conversando, falando. Tem dias que eu quero, tem dias que eu não quero. Mas enfim, é isso.